Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos hoje para o nosso segundo dia. Hoje o nosso tema da nossa aula da semana do PCF vai ser Pilates versus avaliação. Boa noite, Paula, Tárcios, Otelino. Gente, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês encaminhem essa live para todo mundo que vocês conhecem, que precisa entender mais sobre avaliação, sobre fisioterapia, sobre pilates, aquele profissional do movimento, aquela pessoa que você sabe que a live vai ajudar muito eles, essa aula de nós hoje. Peço que vocês encaminhem. Mande esse aviãozinho aí, ó, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar. Deixa só eu colocar aqui, não perturbe. Ei, boa noite, Ângela, boa noite. Expedita, tudo bem com vocês, pessoal? Não sei se vocês estavam na live de ontem, que nós falamos do ponto de mudança, aquele ponto de mudança no tratamento que você executa, o ponto de mudança na sua atividade profissional, o ponto de mudança na sua trajetória quanto profissional do movimento e nos resultados que você está dando para os seus pacientes. Nós falamos sobre isso. Sobre você querer esse ponto de mudança para a sua vida e para a vida daqueles que estão circundando os seus atendimentos, para todos aqueles que estão fazendo parte dos seus atendimentos. Eu espero que a gente tenha conseguido ontem abrir seus olhos para o que você precisa, como você deve estar atuando para que você consiga reconhecimento dentro da sua área. Eu não sei se quem está aqui estava ontem. Quero que vocês, Márcia, boa noite, Márcia. Dá mais um minutinho para que o pessoal possa estar compartilhando essa live com os seus amigos. Compartilhe, galera, para que todo mundo que estava aqui ontem não perca. Quem não estava possa vir para aprender mais e mais hoje. Hoje nós vamos entender por que o Pilates está contra a avaliação, porque é esse o pensamento que nós temos, né? Quando nós observamos a forma como é feito o atendimento hoje do método Pilates. Então, ontem eu comecei a falar para vocês sobre a diferença do método PCF para o método Pilates que nós vemos acontecendo dentro dos estúdios hoje em dia. Então, esse pensamento eu quero trazer para vocês hoje. Sobre o método Pilates, nós sabemos que existem todos os princípios, existe todo tudo que a gente acompanha durante todo o método, e é sobre isso eu queria que vocês pensassem como que a gente pode fazer essa alteração, essa mudança. Nós sabemos que a tecnologia, tudo vem se atualizando. E com essas atualizações, por que nós também não devemos nos atualizar? Para começar a live de hoje, eu quero que vocês parem para pensar no modelo biomédico. O modelo biomédico, ele é um modelo centralizado na doença, centralizado naquilo que falta no paciente, certo? Nós observamos que o modelo biomédico, ele vem imperando há muito tempo dentro das clínicas, dentro dos consultórios, e não só no profissional médico, mas em todos aqueles que praticam a medicina, infelizmente. Então, a gente sabe que esse é um olhar voltado para a saúde negativamente. Quando você pensa que a saúde é simplesmente a falta de uma doença instalada naquele paciente. Então, quando você, fisioterapeuta, tem um olhar voltado para o modelo biomédico, você olha simplesmente a parte física, o que está faltando para que aquela pessoa possa estar executando determinados movimentos. Você olha e percebe que ele não tem força no glúteo médio, você percebe que ele não tem força em quadríceps, ou você percebe que ele está com uma dor na região lombar, uma dor na região torácica e você precisa tratar aquilo.
somente aquilo. Se ele não tem nenhuma dor e nenhuma fraqueza muscular, é sinal de que eu preciso apenas dar para ele uma prevenção. Eu olho ali na aula experimental ou na aula avaliativa dentro do método Pilates, né? Não sei como vocês costumam chamar. E a partir disso eu já traço essas condutas para aquele paciente. Eu olho o que ele não consegue fazer. E a partir desse ponto eu traço o que eu devo fazer. Sem ter um olhar mais voltado, íntimo para aquele paciente, um olhar individualizado para aquela pessoa. É o olhar voltado para a patologia e para a clínica médica. Eu olho a doença e olho o que eu devo tratar nessa doença. Esse é o modelo biomédico. E quando você para pensar na diferença que nós encontramos no modelo biomédico para o modelo biopsicossocial, você encontra um legado muito grande, muito grande. Você encontra a diferença que o indivíduo, ele não é saudável apenas porque ele não tem uma patologia já instalada. Na verdade, aquele indivíduo, ele é todo interativo. Você pensa nele como um ser social, um ser que tem a parte cognitiva, a parte cultural, a parte espiritual. Você vê que tudo isso engloba, está no sistema nervoso desse paciente. Podendo ali ele não ter uma doença instalada, porém ele não ser uma pessoa saudável. E você ter isso para você também atender e tratar nesse indivíduo. Por isso que a gente entende que o porquê da avaliação. O porquê da avaliação, que circunda muitas vezes dentro dos consultórios e dos estúdios de Pilates, ele, ao meu ver, ele não deveria nem ao menos existir. Nós deveríamos já pensar no indivíduo que eu preciso atender, eu já devo pensar na avaliação. Por quê? Porque eu preciso conhecer aquele ser. Eu preciso conhecer tudo o que circunda ele e o que eu preciso tratar naquela pessoa. Eu preciso conhecer como eu devo falar, como devem ser os meus comandos verbais com essa pessoa, como que deve ser o ambiente que essa pessoa está, se essa pessoa ela gosta de um tom de voz mais alto, de um comando verbal mais forte, você consegue executar, ou se isso vai atrapalhar a execução dela do movimento, ela prefere uma forma mais calma, desse jeito você vai conseguir mais fácil, mais explicativo. Você vai conhecer também essa pessoa, que tipo de música essa pessoa gosta de ouvir dentro do seu estúdio, dentro do seu espaço. Você vai observar o que essa pessoa repara no ambiente visual, o visual dessa pessoa. Você vai conseguir encaixar essa pessoa com outra pessoa para fazer a aula que seja mais parecida, porque às vezes até uma pessoa que você consiga colocar no mesmo horário, duas pessoas, vamos dizer que você vai dar aula de Pilates para duas pessoas, você vai atender ao mesmo tempo duas pessoas, e você coloca duas pessoas completamente diferentes. Essas pessoas, elas podem acabar prejudicando o processo de evolução uma da outra. Mas é por querer, culpa daquele indivíduo? Não, é culpa de você como profissional de saúde que não avaliou e não conheceu o seu paciente antes de estar ali atendendo ele, antes da demanda mesmo. Qual é a nossa demanda quanto fisioterapeutas? É a demanda do tratamento. E para você chegar nesse tratamento, para você chegar nos seus planos, nos seus objetivos ali dentro do método Pilates e você poder reabilitar esse paciente, você precisa fazer essa avaliação. E você precisa entender como avaliar esse paciente. Eu não sei, vocês que estão aqui me acompanhando, se vocês nos cursos de Pilates, se vocês tiveram essa dinâmica, foi apresentado para vocês a questão da avaliação. Porque na maioria dos cursos que eu já fiz de Pilates, não foi apresentado para mim em nenhum momento. Nem no primeiro curso, né, que foi um curso muito bom, não tiro o mérito de forma alguma, mas é tanto passado sobre o método, sobre o princípio, sobre a criação do método, que essa parte da avaliação ela é passada muito rápido para nós. Então é só dito que precisa ser feita uma avaliação. Mas aí você para pensar. Mas o que eu preciso avaliar?
O que eu preciso ver nesse sujeito, nesse indivíduo? O que eu preciso entender dele para que eu possa fazer um tratamento de uma forma eficaz para essa pessoa? Aí você se pega. E agora, o que fazer? Porque durante você estar ali nos cursos, você está ali aprendendo, você está normalmente com outros colegas que também são profissionais do movimento, que vão conseguir executar os movimentos de uma forma tranquila, ou se eles possuem alguma disfunção, você vai ter sempre uma orientação ali, mas ele vai entender os seus comandos muito bem e vai acabar conseguindo executar aquele determinado movimento. Mas quando é que o bicho pega? O bicho pega quando você vai para prática clínica mesmo, quando você pega o seu paciente e vem para a sua realidade. E nessa realidade, como você vai conseguir aplicar tudo isso para uma pessoa que não tem o menor conhecimento, muitas vezes sobre o corpo, e que você também não conhece nada sobre esse indivíduo? Vão ser duas pessoas ali tentando se encontrar no meio do método Pilates, no meio do seu atendimento. E como eu costumo dizer, acredito que vocês já perceberam ontem, nós não somos apenas instrutores, né? Nós somos também instrutores, mas nós somos primeiramente fisioterapeutas. Mais uma vez, gente, pedir para vocês, encaminharem a live, né, para todo mundo aí, que estava conosco ontem, que precisa entender sobre a avaliação. Então surge a pergunta: então, como que eu vou avaliar, Daniela? Você está me falando muito de avaliação, que eu preciso sair do modelo biomédico, passar para o modelo biopsicossocial, que eu preciso entender aquele ser como um todo. Mas o que eu preciso encontrar nesse indivíduo dentro da minha avaliação? Nós sabemos que as avaliações, né, nós já temos muitas vezes um padrão, algumas perguntas que são perguntas primordiais, né, que nós devemos sim estar fazendo para essas pessoas, mas nós temos que criar dentro da nossa crença e de tudo que você aprendeu durante a sua caminhada, a sua avaliação. Eu entendi durante toda a minha caminhada que a avaliação ela é essencial eu coletar o maior número de informações possíveis sobre aquela pessoa. E se eu observei, por exemplo, eu sempre faço uma aula experimental. Na aula experimental, eu observei ponto A, ponto B, ponto C, que são dificuldades que o meu paciente apresenta na execução. Ou dificuldade, ou uma queixa álgica, ou uma hipomobilidade desse paciente. Então eu já agendo a avaliação e eu já consigo ali entender quais são os pontos que eu preciso abordar na minha avaliação com esse paciente. Porque é aquela questão, a sua avaliação ela começa desde o momento, se você marca, né, o seu atendimento fisioterapêutico, de Pilates, seja a forma que você atende, sua avaliação ela já começa daquele momento. Você já sabe o que você deve, o que você precisa investigar mais sobre aquele paciente. Quando esse paciente vem da recepção, você já consegue observar. Você consegue observar os olhos, como aquela pessoa ela te olha. O olhar da pessoa diz muito. Você consegue observar na fisionomia da pessoa, se ela está uma pessoa triste, com a fisionomia fechada, ou se ela é uma pessoa que está mais alegre. Nos ombros da pessoa, na forma da pessoa deambular, tudo isso você consegue captar várias formas do corpo dessa pessoa estar falando. Uma coisa que você precisa entender é que todos nós temos as experiências sensoriais e experiências emocionais. Então você pensa que a memória ela tem aspectos culturais, cognitivos, psíquicos. Então você tem todas essas questões para você acompanhar. Nas sensações você tem a questão da propriocepção, como que essa pessoa se sente, o corpo dessa pessoa está no meio. Tudo isso você consegue estar avaliando. Você consegue perceber através da sensibilidade, ao avaliar a sensibilidade desse indivíduo, o limiar de dor dele. Porque nós sabemos que o limiar de dor varia de indivíduo para indivíduo. A sensibilidade desse paciente varia de indivíduo para indivíduo.
Então, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: redigir uma vírgula traumática para executar o gesto em diante. Porque quando você vai avaliar um paciente, você trabalha com o movimento, você vai acabar fazendo, né, durante essa avaliação, um movimento que pode gerar um pouco de dor para esse paciente. Por exemplo, você já percebeu que esse paciente tem uma fraqueza em glúteo médio e você pede para esse paciente fazer um exercício de 4 apoios e elevar uma perna. Exemplo, tendência dele, se ele tem uma fraqueza, é que o glúteo médio dele fique um lado, né? Ele fica assimétrico, despenque, correto? Com essa assimetria, ele vai sentir dor, ele vai se sentir desconfortável por ele estar fazendo aquele gesto. Aquele gesto não é confortável para ele, mas você precisa realizar para você identificar o ponto que a fraqueza muscular acontece e que no ponto que ele não consegue mais a contração eficiente muscular dele. Então, você precisou redigir uma vírgula traumática nesse paciente para você encontrar o ponto que você precisa avaliar. Aí você encontrou esse ponto que você precisa avaliar. Agora você vai descobrir, então, o que está causando. Porque tratar sintomas é fácil. Os sintomas eu consigo ver na aula experimental. O sintoma eu consigo ver apenas ele me relatando. É uma conversa rápida, eu consigo saber os sintomas. A causa é que eu preciso de uma avaliação mais criteriosa. Dentro da avaliação, olhando por esse lado da avaliação, o que eu costumo observar? É lógico, qual a queixa principal? Dentro da queixa principal, eu não busco apenas o que está causando, o que trouxe ele aqui. Eu vou um pouco mais adiante. Qual a principal função que você perdeu por conta disso? Aí você consegue encontrar aquilo que você precisa atingir. É o seu ponto, é aquele ponto que você tem que chegar com aquele paciente. Então, quando você descobre o que está causando a falta de função daquele paciente, é quando você consegue alcançar os seus objetivos e traçar o tratamento eficaz para aquele paciente. Vamos descobrindo mais e mais coisas ao longo do tratamento. Isso porque a avaliação ela é contínua. A avaliação ela é para sempre, né, Jai? Então a gente sempre vai ter que estar ali acompanhando esse paciente. Eu tenho um método de avaliação que eu costumo apresentar em todas as minhas aulas, que é o que? O físico, ele é um todo do paciente. Ele é o completo do paciente. Porém, para eu ter esse círculo completo, é como se eu tivesse vários círculos fundidos um no outro, que vem através do estilo de vida, o emocional, o cognitivo psíquico e os hábitos que esse paciente ele tem. Porque você tem que conhecer todas essas esferas dele para você poder ir quebrando padrões. Aí sim, você vai conhecer toda a história que ele te apresenta, você vai conhecer as patologias pregressas, aquilo que acompanha, aquilo que é genético, você vai conhecer tudo, o que está no meio que aquela pessoa vive e o que ele trouxe para te apresentar. Dentro disso, você já tem aqueles pontos, né, que você precisa fazer aqueles testes musculares. Sim, eu acho importante você fazer testes de força, testes específicos para a região apresentada, porque independente de você estar trabalhando com o método Pilates, eu sempre volto, você é fisioterapeuta ou você é educador físico, você tem que conhecer o seu paciente. Então você vai trabalhar aquela questão dele e entender o que está causando aquela questão. Você vai sair apenas do ponto-chave que ele trouxe e esse vai ser o seu diferencial. Então eu abordo, depois disso tudo, outros 3 aspectos que eu considero muito importante para esses pacientes que nós encontramos rotineiramente nos nossos estudos, nos nossos atendimentos, que são pacientes com patologias de coluna, pacientes com dor crônica, pacientes com patologias de quadril e de joelho. Esses são os principais pacientes que aparecem para nós. E esses pacientes, eles já chegam com
pelo menos um desses aspectos instalados. Ele já chega com um diagnóstico clínico que normalmente ele traz consigo como se fosse uma sentença. É como se aquele diagnóstico clínico que ele chega para você fosse jogado para ele e ele tivesse que abraçar e fosse uma sentença que ele tivesse que viver aquilo. Não sei se vocês já viveram isso, as benditas ressonâncias magnéticas, que o paciente chega, está com uma hérnia, está com uma protusão discal, está com abaulamento, está com algo, porém aquilo não gera aquela dor que ele relata, porque não está tendo pinçamento de tecido neural, não está abalando o tecido neural para causar aquela dor. E hoje a gente sabe que a hérnia de disco ela causa dor apenas quando ela toca, comprime o tecido neural. Então a gente tem que saber essa diferenciação. Então o diagnóstico, quando é dado e quando ele é jogado em cima do paciente, nós sabemos que ele é recebido como uma sentença. E cabe a você quebrar o modelo biomédico. Cabe a você ter conhecimento de causa para você explicar e você quebrar isso e você mostrar de tudo que ele é capaz, apesar daquele diagnóstico. Diagnóstico não é destino, essa frase é bem comum no nosso meio, não é? Só que você não precisa só falar para ele, diagnóstico não é destino. Você precisa explicar para ele o porquê que o diagnóstico não é o destino dele. Você tem que explicar para ele o que está acontecendo no organismo dele, porque ele é o ponto crucial do tratamento dele, porque ele é o ponto principal. É como se nós, quanto profissionais do movimento que acompanhamos ele, profissionais de saúde, nós fôssemos 20% do tratamento dele. E 80% é ele. 80% é o corpo dele, é o cérebro dele que vai causar a melhora dele. Então você precisa praticar educação em saúde desde o primeiro momento que você está com esse paciente. Isso se faz totalmente necessário. Eu não sei quem são as pessoas que estão me acompanhando agora. Espero que quem esteja me acompanhando esteja conseguindo compreender tudo que eu estou falando acerca da avaliação. E o quanto que isso vai causar o diferencial no seu atendimento. Então, gente, eu cheguei no diagnóstico, eu preciso quebrar o modelo biomédico no meu diagnóstico. No meu diagnóstico, gente, eu preciso fazer a educação do paciente, fazer ele entender o que está acontecendo com ele e fazer ele entender que aquilo ali não vai acabar com a vida dele e que sim, a gente pode trabalhar junto para que a gente possa conseguir chegar a um denominador comum. E esse denominador comum é o que vai ajudá-lo. Eu preciso quebrar isso. Qual é o segundo ponto que chega muito nos nossos consultórios com os nossos pacientes? É a catastrofização, gente. É uma orientação negativa a determinados estímulos dolorosos. A pessoa recebeu esse diagnóstico já com uma catastrofização. Ele já recebeu com estímulo negativo. Ele já recebeu assim. Você tem uma espondiloartrose, é uma doença crônica. E você não vai melhorar dessa doença. O que você faz quando você recebe um diagnóstico dessa forma? Você fica com medo, gente. Você é humano. E você precisa de alguém para começar a trabalhar isso junto com você. E é assim que a gente trabalha a catastrofização. Não é algo fácil de se trabalhar. Nenhum desses três aspectos são fáceis, mas os componentes da catastrofização é muito difícil de trabalhar, porque já foi inserido nessa pessoa esse medo, esse estímulo negativo. Estímulos negativos, o que eles causam? A piora da dor. Se a pessoa está com uma hipomobilidade, ele vai ficar mais rígido ainda. Ele vai tentar não se movimentar, porque ele vai ter medo do movimento. Ele vai ter medo da função. Ele vai acreditar em tudo que foi dito. Se foi dito que ele tem que ficar deitado em uma cama, ele vai acreditar nisso. Se foi dito a ele que ele não pode agachar, ele vai acreditar nisso. Principalmente quando vem de um profissional de saúde.
O terceiro ponto que nós precisamos trabalhar, gente, é o medo e evitação. É um tipo de cinesiofobia que é um comportamento de desuso. É um comportamento protetivo que causa uma mal adaptação naquele indivíduo. A pessoa ele tem tanto medo de se movimentar que ele acaba caindo o seu corpo em um desuso. Ele fica em desuso por falta de movimento. E ele precisa começar a se movimentar para ele entender que o movimento não vai causar mal a ele. Então, essa cinesiologia aplicada junto com a educação em saúde é o que vai te permitir quebrar essa cinesiofobia, ir trabalhando e diminuindo. Não é fácil, gente. Quando a gente fala a palavra quebrar, né, parece que a gente vai conseguir conversar, fazer educação em saúde, quebrar e vai começar a fazer todos os movimentos com o paciente. Ah, se fosse assim. Mas não é assim, né? Nós não somos máquinas. Costumo dizer, né, que as pessoas costumam muito falar assim, nosso corpo é uma máquina, nosso corpo é uma máquina perfeita. Precisa apertar um parafuso que tá tudo bem. Só que o nosso corpo, ele não é uma máquina. Nosso corpo não é uma máquina. O nosso corpo, ele tem um poder de autocura. O nosso corpo, ele tem um poder de regeneração, de neuroplasticidade, de neurogênese, que nenhuma máquina será capaz de ter. Então, nós somos muito mais complexos do que uma máquina. Então, é algo que eu cortei do meu vocabulário. E aquelas pessoas que estão me seguindo, eu sugiro a você parar e ler um pouco mais sobre essas questões, entender um pouco mais do corpo humano e pensar se você acha realmente que o corpo é uma máquina ou se ele é muito mais complexo e muito maior, né, do que uma máquina. Então, você vai trabalhar tudo isso. Você vai conhecer esses 3 tipos de aspectos e conseguir trabalhar esses 3 tipos de aspectos com seu paciente. Você conseguindo trabalhar esses 3 aspectos com seu paciente dentro da avaliação, você já vai conseguir planejar como que deve ser o seu comportamento durante o seu atendimento. Para você ir quebrando o medo, a evitação, a cinesiofobia, mudando o pensamento catastrófico desse paciente e fazendo ele acreditar, entendendo a sua autoridade sobre o assunto que você está falando, sobre um assunto que você estudou e que você é capaz. Não é porque ele chegou com um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico, que aquilo é o que ele tem que levar para a vida. Você vai explicar o que ele tem, ele vai confiar em você. E esse elo de confiança entre terapeuta e paciente, ele é muitas vezes criado ou iniciado dentro da avaliação. E esse momento é um momento de diferencial. Esses dias eu atendi um paciente, fiz uma avaliação e ele me disse o seguinte, que ele nunca fez uma avaliação para fazer pilates. Nunca havia feito. Hoje, eu e toda a minha equipe, né, todo mundo que trabalha comigo no Fisiopilates, todos fazem a avaliação dos pacientes para que a gente possa conhecer o nosso paciente, a gente saiba onde a gente está tocando, o que a gente está fazendo, quem é de fato Maria ou João, qual a diferença de Maria e de João que eu estou atendendo e o porquê do que eu estou fazendo com ele. Então, nós temos todo esse acompanhamento. Ah, Daniela, mas isso já é obrigado pelo CREFITO de ser feito. Já é obrigado, sim. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Nós conhecemos que hoje existe muito a aula avaliativa. Eu, Daniela, desconheço... Você está fazendo uma aula avaliativa em um grupo com 3 pessoas e você conseguir avaliar aquela pessoa, dar aula experimental, apresentar o seu trabalho e fazer tudo isso ao mesmo tempo e sair dali conhecendo mesmo quem é Maria e quais as peculiaridades de Maria. Eu não consigo fazer isso. E eu sempre falo nos meus cursos, gente, nós precisamos conhecer o nosso paciente. Nós precisamos. Isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade nossa. Independente da área que você atue, do método que você utilize, que você goste mais de utilizar. Ou se você é como eu, que pensa
que você é um profissional de saúde e que todos os seus cursos eles têm que se agrupar para dar o melhor para seu paciente. A Jaiane disse o seguinte: eu acredito que precisamos conquistar a confiança dele. Exatamente. A confiança no seu paciente, ele faz com que ele execute aquilo que você está pedindo. Ele faz com que ele faça em casa. Ele faz com que ele entenda que você também é profissional de saúde, além daquela outra pessoa que já atendeu ele antes, ou de toda a equipe que acompanha ele. Nós precisamos de uma equipe para que possa estar ali abraçando o paciente. E cada um tem a sua persona, tem o seu trabalho com aquele indivíduo. E todos juntos conseguem, tratar aquele paciente da melhor forma. E que bom seria que todos os pacientes, todos os profissionais fizessem a sua parte. Seria muito bom, Dentro disso, você vai conhecer função e incapacidade, expectativas, alterações biomecânicas que esse paciente apresenta, e entender aonde aquele paciente quer chegar. Qual o foco daquele paciente? Com isso, você vai entender corpo, a mente, o pensamento daquele paciente, como que está funcionando tudo aquilo para aquele indivíduo. E aí, tem uma parte muito interessante que eu considero de altíssimo gabarito, vamos dizer assim, quando você utiliza de escalas que estão na literatura, que comprovam aquilo que seu paciente precisa. Ah, Daniela, eu preciso aplicar N escalas, várias escalas, para que eu entendo que Maria tem. Se você sabe qual o ponto-chave que você quer trabalhar com Maria, você tem algumas escalas que você já pode ir direto ao ponto. Eu vou utilizar a escala funcional específica do paciente com Maria. Já com o João, eu quero questionário sobre dor, para eu entender o que está acontecendo com ele. Já com Dona Márcia, eu quero entender mais sobre o catastrofismo que está acontecendo com ela. Então, vou fazer esse questionário com ela. E assim funciona. Tem a hemador, nós temos a escala específica para dor lombar. Nós temos diversas escalas, nós temos diversos testes e você pode estar utilizando. Escalas e questionários, eles servem muito na nossa avaliação, porque são a partir deles que a gente consegue mensurar, segundo a literatura, de uma forma científica, o que aquele paciente tem e qual o nível. Já com isso, com essas escalas, o que você consegue fazer? Você consegue, na sua reavaliação, quando você termina essa avaliação, você já consegue dar uma base. Daqui 6 meses, daqui 3 meses, nós vamos precisar fazer uma reavaliação para a gente conseguir entender quais foram os avanços, se nós conseguimos atingir os nossos planos, os nossos objetivos dentro desse período de tempo. E aí você já faz a sua base de tratamento para dentro daquele tempo que você ofertou para a pessoa. 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí você faz seu tratamento. E aí quando você vai fazer a sua reavaliação, você vai utilizar dessa mesma escala que você conseguiu mensurar aquilo que você achava o ponto-chave e você vai refazer essa escala. E quando você faz a avaliação de novo dessa escala, você vai conseguir parâmetros, comparar e mostrar a evolução para o paciente. E isso é muito gostoso. Quando você compara como você chegou e como você está hoje, 6 meses depois. Esse foi o seu avanço. Esse era o seu nível de força. Esse era o seu questionário de catastrofismo. Esse era o seu questionário de dor, resultado. E hoje nós temos o resultado. Nós tínhamos o resultado A e hoje nós temos o resultado B. Nós estamos sim avançando e nós vamos conseguir avançar mais, e ir diminuindo essa incapacidade e vamos aumentando a sua funcionalidade. E isso traz autoridade sobre o seu trabalho. Isso traz compreensão e educação em saúde para aquele paciente. Isso, gente, isso é de uma esfera, para o ponto de mudança que você quer chegar, tão grande que você não imagina. Eu considero a avaliação o ponto mais importante de todo o tratamento, pois sem ela, eu acho que é impossível você tratar qualquer pessoa.
Se você pega uma pessoa, coloca em um grupo e começa a atender essa pessoa sem estar preparado, você não vai melhorar, provavelmente, essa pessoa vai continuar apresentando as disfunções, você vai ter ali um tratamento que não evolui e você vai se sentir mal com isso como profissional e você nunca vai conseguir ser reconhecido pelo seu trabalho. Você nunca vai conseguir ter autoridade no seu trabalho, que eu creio que é tudo que nós procuramos. Nós estudamos. Se vocês estão aqui comigo, é porque vocês gostam de estudar, vocês gostam de aprender. E vocês querem sim ser reconhecidos em cima do que vocês fazem e mostrar o diferencial de vocês. E mostrar o que dizia, né, a nossa aula de ontem. Qual que é a sua mudança? Qual a mudança que você está fazendo na vida daquela pessoa? Qual foi o ponto de mudança que você causou na vida de Dona Maria? Vamos dizer assim. Obrigada, Willy. Nossa meta é o melhor tratamento, começa pela avaliação. Avalie tratando, trate avaliando sempre. É exatamente isso, gente. A avaliação ela é sempre contínua. Então, a gente precisa sempre ter esse pensamento. E a meta hoje da nossa avaliação é trazer isso para vocês. Eu converso muito com a Williane e a gente sempre fala da importância disso. Da importância de você avaliar, de você estar ali acompanhando o seu paciente. Então, a gente precisa muito disso. A gente precisa entender mais qual é o nosso papel dentro do nosso tratamento. E eu tenho a honra de conhecer fisioterapeutas como a Williane, que eu sei que é excelente no que faz, e tantos outros, gente, que faz a diferença dentro do seu serviço, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que lhe foi confiado. E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa diferença que vocês podem causar. Abraçar a avaliação dentro do método Pilates, gente, é você fazer o seu diferencial dentro do método. É você mostrar o porquê que você está ali, aqui, ao que você veio, né? A quem você veio. E mostrar os seus resultados. A sua assertividade no tratamento. Tenha sempre as metas. Então, para a Dona Maria, a minha meta vai ser alcançar isso. Em quanto tempo eu vou alcançar? Como eu vou alcançar? E quando eu vou precisar reavaliar para que eu mostre esses resultados e possa traçar novamente esse plano de tratamento, caso seja necessário, caso você não possa dar alta para essa paciente ainda. Então, gente, a gente tem que entender sobre isso para que a gente possa estar evoluindo dentro do método Pilates. Trazendo mais uma vez para vocês que eu falo, né, sempre do método Pilates, que onde eu estou inserida, com o que eu trabalho, né? Mas tudo isso que eu tenho mostrado para vocês pode ser aplicado dentro de diversas áreas da fisioterapia. Eu costumo dizer que você não precisa de um Cadillac, de um Reforme, de um Barrel, de um chair, para que você possa estar executando nada disso. Os princípios do método Pilates, eles são maravilhosos. E quando você consegue adaptar e colocar ele dentro do estilo de vida, dentro do hábito de vida do seu paciente, você consegue aplicar ele no domiciliar, no paciente neurológico, no paciente hospitalar. Você consegue aplicar ele onde você estiver. E eu te garanto que vão trazer resultados, como já tem trago resultados para diversos profissionais que eu conheço. Então, é aí que eu quero que você esteja. Eu quero que você esteja nesse percentual que faz a diferença para as pessoas. Gente, a nossa live de hoje está chegando ao fim, mas amanhã nós vamos, de fato, falar do método PCF. O que é o Pilates Clínico Funcional de fato, Daniela? Qual a diferença do Pilates Clínico Funcional? Como trabalhar com o método PCF?
E aí o que você vai entender é isso que eu tô falando, que você não precisa estar dentro de um estúdio, que você tem que abrir o seu olhar para tudo que está em volta e como que você pode utilizar o método PCF para você ter um tratamento assertivo, para você ser reconhecido, para você conseguir captar mais pacientes, para você conseguir ter um boa boca a boca, porque é através desses resultados que você consegue esse reconhecimento, essa autoridade e consegue também, é lógico, né, gente, ganhar um pouco mais, porque é isso que todo mundo aqui procura. Então você precisa disso, você precisa desse ponto de mudança na sua vida. Ontem eu te mostrei o ponto de mudança na minha vida. Amanhã eu vou te mostrar o ponto de mudança que o método PCF pode causar na sua vida e o quanto você pode aplicar ele onde você estiver. Gente, você vai entender tudo sobre o método PCF, mas eu preciso que vocês estejam comigo amanhã às 20h20 aqui. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Nós estamos tentando passar para vocês aquilo que há de melhor para que vocês possam se tornar profissionais ainda melhores e mais capacitados. Jaiane, muito obrigada. Depois do seu curso, minha mente mudou. Fico muito feliz, Jai. Você é uma excelente profissional e eu sei que tem um caminho brilhante pela frente. Williane, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Te admiro demais, demais, demais. Sei que você sabe disso. Você é uma profissional excelente. Jaiane é uma profissional excelente. Está comigo no meu dia a dia o tempo todo. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Então vocês podem compartilhar, tá bom? Então vai ficar aqui salvo. No meu Instagram tem muito conteúdo para que vocês possam estar acompanhando. Vocês podem ver todo o meu trabalho, né? Que é um trabalho de algum tempo já que a gente tem aqui no Instagram para trazer tudo baseado em evidências e na literatura de mais novo que existe para vocês, tá bom? Tiago, o outro colega que entrou, não sei pronunciar o nome. Obrigada por vocês estarem entrando. A live está acabando, mas desde já fica o meu convite. Amanhã, entendeu? A gente vai entender sobre o método PCF, entender de fato o que ele é, como aplicá-lo e como ele pode causar um ponto de mudança na vida do seu paciente e na sua vida. Gente, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês, as suas famílias, os seus pacientes. Fiquem com Deus. Obrigada, Willy. Obrigada. Gente, beijo. Fiquem com Deus. Até mais.